Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, dia 2 de junho de 2025. Separei para essa rodada aqui apenas 5 jogos, né? A gente sabe aí que começo de semana a grade não é muito favorável, e agora com o final dos campeonatos de elite da Europa, né? A gente vai ter uma grade de jogos aí bem mais abaixo assim do que o normal, né? Ainda bem que no finalzinho desse mês já começa o Super Mundial de Clube, então a gente vai ter muitos jogos interessantes, né? Mas até lá a gente vai ter uma grade de jogos aí um pouco abaixo do normal, tá? Então nessa rodada de segunda-feira, 5 jogos apenas aí pra gente analisar, e no final do vídeo vou estar deixando aí aquele bilhete pronto, né? O bilhete da rodada aí como é de costume. Antes de mais nada, já vai deixando seu like aí no vídeo que é muito importante, né? Vai estar fortalecendo bastante o trabalho do BetGreen, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo o vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. Para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai estar aí na descrição do vídeo, né? É só você dar uma olhada aí na descrição que vai ter meu número aí. Você me chama lá no WhatsApp que eu vou estar passando todas as informações aí sobre o grupo VIP, tá? E qualquer dúvida que você tiver também sobre o mercado esportivo, pode me chamar lá no WhatsApp que eu vou responder vocês aí o mais rápido possível. E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter esses jogos, ó, Campeonato da Islândia, vamos ter aqui também os playoffs de acesso aqui do Campeonato Italiano da terceira divisão, né, a Série C da Itália, vamos ter a Série B do Brasileirão e também a Série C do Brasileirão, né, a terceira divisão aí do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo do Campeonato da Islândia, a gente vai ter o Valur contra o Fram. 4h15 da tarde esse jogo válido pela rodada 10. Nesse início de campeonato aí o Valur está em quarto lugar com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Um ataque muito efetivo, né? 20 gols marcados e 12 gols sofridos, né? Marca muitos gols, tem uma média aí de 2 gols, né? Arredondando aí para baixo, né? 2 gols por partida, mas também costuma sofrer gol quase todos os jogos, né? Pela média aí 12 gols em 9 partidas, né? Não é uma defesa aí sólida, né? Uma defesa aí que sempre sofre gols. O Fram, que é o visitante aqui, está em 8º lugar, com 12 pontos, 4 vitórias e 5 derrotas, 15 gols marcados e 15 gols sofridos, né? Uma média aí de quase 2 gols marcados partida, mas também quase 2 gols sofridos partida, então duas equipes aí que tem a defesa aí frágil, né? Porém, ataque efetivo. Nos últimos 5 jogos aí de cada equipe, o Valur tem 4 vitórias e 1 derrota, né? Sequência boa, e o Fram 3 vitórias e 2 derrotas, não chega a ser uma campanha ruim também nesses últimos 5 jogos, né? O confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Valur, 2 vitórias do Fram e 1 empate nesses últimos 5 jogos. E aqui nesse jogo, galera, acredito que o mercado de gols é bem interessante para a gente estar trabalhando, né? Então a primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui nesse jogo é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 por Valur. Agora o próximo jogo aqui, galera, é Campeonato Italiano Série C, né, a terceira divisão aí. A gente vai ter o playoff de acesso, né, decidindo quem vai subir para a segunda divisão, né, para a Série B da Itália, né. A gente vai ter esse jogo de ida, onde o Ternana vai estar jogando em casa contra o Pescara. 4h15 da tarde esse jogo. Os últimos 5 jogos aí do Ternana, a gente vai ver aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Pescara, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto, são 3 vitórias do Pescara e 2 empates nesses últimos 5 jogos, né? Então, querendo ou não, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que o Pescara tem um pouquinho de favoritismo nesse confronto, tá, galera? Mas a gente pode estar trabalhando no mercado de gols também, que é interessante, especialmente que é jogo de ida e volta, né? Então, acredito que o Ternana jogando em casa aí vai querer abrir um resultado favorável, né, para no segundo jogo ficar mais tranquilo, porque sabe que o Pescara em casa é forte, né, e o Pescara no contra-ataque pode aí acabar arrancando uma vitória ou um empate nesse confronto, né. Então a primeira opção que a gente vai estar pegando aqui nesse jogo é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção fora mais de meio gol, né, no caso o Pescara para marcar um golzinho aí dependente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1, né, um empate com gols.
Agora o próximo jogo aqui, galera, a gente vai ter os jogos da noite, né? A gente vai ter aqui a Série B do Campeonato Brasileiro, 10ª rodada. A Chapecoense vai estar jogando em casa contra o Amazonas. Jogo aí 7 horas da noite. E a gente vai estar dando uma olhada aqui. A Chapecoense está lá embaixo, né? 12º lugar com 13 pontos. Porém, se vencer, sobe aí umas 3 posições mais ou menos, né? Dependendo aí do... Apesar que não deve subir... Ah não, sobe por conta do critério de vitória, né? Se vencer vai a 5 vitórias, então passa o Avaí, né? Então ela vai subir 1, 2, 3, 4 posições, né? 16 pontos. E começa aí a se aproximar do grupo do G4, né? O grupo dos 4 melhores. Já o Amazonas venceu sua primeira partida aí na última rodada contra o Operário, venceu por 2-0, né? A única vitória que a equipe tem aí nessas 9 primeiras rodadas, né? Ao total aqui, 1 vitória, 4 empates e 4 derrotas, 7 pontos. Está na zona do rebaixamento, em 17º lugar. E é uma equipe que não apresenta o bom futebol, né? Conseguiu essa vitória na última rodada, mas é uma equipe aí que não demonstra muita força para permanecer na Série B não, tá? A princípio aí, pelo futebol que vem demonstrando, é a equipe para brigar para não ser rebaixada, né? Já a Chapecoense aí tem chance, né, de brigar aí na parte de cima da tabela, quem sabe conquistar aí uma vaga nesse G4 e voltar, né, para a Série A do Brasileirão. Os últimos 5 jogos da Chapecoense, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Amazonas, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto aí teve jogos ano passado, a Chapecoense venceu os 2, né? Jogando lá na casa do Amazonas venceu por 1-0 e jogando em casa venceu por 2-0, né? Isso ano passado, né? Pela Série B. Então acredito que nesse confronto aqui a Chape leva um pouquinho de favoritismo, tá? E a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Chape, 2-0 casa. Agora o próximo jogo aqui é a Série C do Brasileirão, né? A terceira divisão aí, a primeira fase, né? Vamos ter a Ponte Preta, que tá bem, né? Nesse início, contra o time do Ipiranga. 7h30 da noite esse jogo. Ponte Preta aí a gente vai dar uma olhada, é líder do campeonato aí com 16 pontos, né? Até o momento aí 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Pode se isolar na liderança aí, né? Lembrando que não vale muita coisa esse negócio de liderança, né? Assim, entre aspas, né? Porque os 8 primeiros aqui, eles participam da segunda fase, né? Aí vão se eliminando aos poucos aí para decidir no final quem sobe para a Série B e quem fica aí na Série C, né? Vai continuar. Então, assim, a princípio é fazer bastante pontuação aí para depois ir ficando mais tranquilo, testar jogadores e acabar que no final aí ter uma boa equipe para quem sabe conseguir um acesso para a Série B e poder permanecer na Série B, né? Então é um jogo aí interessante para a Ponte Preta vencer, especialmente que até o momento só perdeu um jogo, né? E vai estar jogando em casa com o apoio de sua torcida. O Ipiranga, por sua vez, a equipe que oscila bastante, né? Principalmente nesses últimos 5 jogos. Até o momento a equipe está com 10 pontos aqui em 9º lugar, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, e nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Vem oscilando bastante. O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, galera, não tem nenhum jogo, tá? Pelo menos a princípio não tem nenhum jogo aí que foi encontrado, e a Ponte Preta aqui nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, né? Uma campanha muito boa aí, vem apresentando bom futebol aí, tem tudo para poder brigar, para subir para a segunda divisão, né? Voltar para a Série B. Aqui a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Ponte Preta, 2-1 casa. Agora, nosso último jogo aqui, mais um jogo da Série B, a gente vai ter Paysandu contra Criciúma, 9 horas da noite esse jogo, né? Paysandu vai estar jogando em casa e vai tentar buscar aí uma vitória para poder subir na tabela, né? Na classificação a gente vai ver as duas equipes aí na zona do rebaixamento, o Paysandu, por sinal, ainda não venceu nenhuma, né? Até o momento aí 4 pontos, 4 empates e 5 derrotas, e o Criciúma, por sua vez, penúltimo colocado com 6 pontos, né? 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas, então duas equipes aí que já tem que começar a ligar o sinal de alerta aí, porque precisam pontuar para poder subir e, na pior das hipóteses, tentar permanecer pelo menos na Série B, né? Então acredito aí que é um jogo do desespero para essas duas equipes. Os últimos 5 jogos aqui do Paysandu, a gente vê aí 3 empates aqui, eu acho que foi empate, né? São 3 empates e 2 derrotas, não venceu nesses últimos 5 jogos. Nesse jogo aqui do Remo, ele venceu ou empatou? Deixa eu confirmar aqui, porque esse troço aqui ele meio que é meio aleatório.
No caso ele venceu, né? Ele venceu aqui, mas teve o resultado do primeiro jogo, 3-2, e acabou que perdeu nos pênaltis, né? Foi isso mesmo. Resultado agregado 4-3 após os pênaltis. Então, nesse jogo ele venceu, né? Então, gente, voltando aqui, a gente vai ver aqui que nesse jogo aqui o Paysandu venceu o Remo, né, lá pelo Campeonato Paranaense, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis, né? Então, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, assim, corrigindo aqui, né? Já o Criciúma, um empate e 4 derrotas, né? Não venceu nesses últimos 5 jogos, situação complicada aí do Criciúma, que até ano passado estava na Série A, né, na elite do Brasileirão. O confronto direto aqui, a gente vê que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Criciúma, uma vitória do Paysandu e 2 empates. E acredito que esse jogo aqui, galera, pelo desempenho ofensivo dessas equipes, é jogo interessante para poucos gols, né? Na minha opinião aí vai bater poucos gols aqui nesse confronto. Então a primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica menos de 1,5 gols no primeiro tempo, né? No caso, o primeiro tempo só pode sair no máximo 1 gol. Então é uma opção interessante, pagando 1,30 para complementar bilhete está ótimo. Para entrada simples, obviamente que não vale a pena, mas para complementar um bilhetezinho aí, fazer uma dupla, vale a pena esse menos de 1,5 gols no primeiro tempo. E a segunda opção aqui a gente pode estar pegando aí Paysandu ou empate, né? Casa ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para o Paysandu. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de segunda-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Pra gente começar a semana aí com o pé direito. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada, tá, galera? E o nosso bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete, né, o nosso único bilhete aí para essa rodada de segunda-feira, a gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo, Campeonato da Islândia, jogo entre Valur e Fram, a gente pegou aqui o mais de 2,5 gols na partida. Segundo jogo, Série B do Brasileirão, Chapecoense contra Amazonas, a gente pegou aqui Chapecoense vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. E o terceiro jogo aqui, né, Série C do Brasileirão, a gente pegou o jogo entre Ponte Preta e Ipiranga, a gente botou aqui Ponte Preta vence com empate anula também, para dar aquela segurança extra. Quem quiser arriscar uma vitória da Ponte Preta também é interessante, tá? Porém, aí eu recomendo tirar aqui o jogo do Valur ou até mesmo o jogo da Chape, né? Que aí mesmo assim vai dar uma odd acima de 2 no final, tá? Então fica a critério de vocês aí fazer uma dupla ou essa tripla aqui que eu tô deixando para vocês, tá? Esse nosso bilhete aqui gerou uma odd total aqui de 2,17. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$217,79. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa segunda-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar, né? Lembrando a todos vocês que o link desse bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, então é só você clicar no link aí que você já vai direto pro bilhete pronto, né? É só você colocar o valor que você deseja aí para fazer a entrada. E lembrando que o bilhete foi feito lá na Estrela Bet, né? Então se por acaso você não tem conta na Estrela Bet, já clica nesse link aí e faça seu cadastro e aproveita as vantagens que tem dentro do site, tá? Dentro da Estrela Bet aí você vai encontrar mercado de criação de aposta, opção de encerrar a aposta. Nos jogos assim mais importantes, né, nos jogos principais tem a opção aí do pagamento antecipado, né, se a equipe marcar 2 gols de diferença já dá a aposta resolvida. Tem também os bilhetes turbinados, quanto mais jogos você coloca no bilhete, mais ele te dá uma porcentagem dos seus possíveis ganhos, né, e também tem aí as odds turbinadas nos jogos importantes também, né. Então são muitas vantagens aí dentro do site da Estrela Bet, então já clica aí no link, faça seu cadastro, aproveita essas vantagens e aproveita também para fazer o bilhete da rodada, né? Esse bilhete de segunda-feira, fechou? Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa segunda-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!